Oi amigos, beleza? Aqui é Alex do canal Hot Art. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como modelar bonecos. Mas antes eu quero mostrar para vocês a questão aí da escala, tá? Os três carrinhos aqui são da Hot Wheels, um tá desmontado, mas vai só servir como modelo aqui, para que eu consiga mostrar para vocês o que está acontecendo. Nesse caso aqui, o carrinho verde tem uns bancos bem maiores que os bancos do carrinho roxo, então já é complicado, tá? Aqui temos um Mustang e temos esse VW cor de laranja. Os dois carrinhos praticamente são do mesmo tamanho, sendo que o Mustang ele é do tamanho de um Opala e esse carrinho laranja aí ele é mais ou menos do tamanho de um Bug na vida real. E aqui os dois estão do mesmo tamanho. Bom, tem essa bonequinha aqui, né, que já está praticamente quase terminada, tá? Eu vou terminar aqui nesse vídeo. Estou usando Durepox, tá, para modelar. Vou ensinar vocês aqui como modelar. Eu vou utilizar esses fiozinhos aqui fininhos, tá? Tem uns fiozinhos mais ou menos da espessura do fio de cabelo. Bom, aqui eu fiz esses esboços aqui, que é no tamanho real aqui dos bonequinhos que eu vou fazer. A escala 1/64 dá 2,8 a 3 centímetros. Aqui eu fiz o esboço, tá, dos bonequinhos para poder eu ter mais ou menos uma margem aqui de medida. E coloquei as medidas das partes do boneco. E eu vou fazer por parte, tá? Aí tem a parte de perna, a parte de braço. E bom, vai fazer tudo separado. Eu vou utilizar isso aqui para modelar, tá? Os palitinhos de bambu, tem uma agulha também, uma agulha grande de costura. Bom, vou estar utilizando essa massa epox da marca Durepox. Vou utilizar essa massa epox aqui, tá? Duas bolinhas iguais e as bolinhas mais ou menos do tamanho de uma cabeça de palito de fósforo. Vou utilizar esse fiozinho aqui, tá? Que é para apoiar quando eu estiver modelando, para manter na posição a massa até que a massa seque, para não entortar, não acontecer nada de empenar e ficar com defeito. Bom, aqui tem que ficar bem misturado, tá, gente? E pequenas partes, misturar pequenas partes. Não adianta pegar bastante massa e misturar, porque a massa ela demora 2 horas para secar, beleza? Só que nesse meio termo aí, até ela secar, ela vai ficando meia dura, né? É difícil trabalhar com a massa meia dura, então o que precisa fazer é fazer a massa, a quantia que vai ser usada ali, tá? Vou colocar esse carrinho como base aqui. E bom, vamos envolver igual eu falei lá. Você vai pegar o fio aqui, você vai mais ou menos fazer tipo uma molinha em volta do fio, repare. Ó, em volta do fio. Depois enrolar com a pontinha dos dedos até que a massa fica em volta do fio, tá? Aqui eu já vou marcar, no caso aqui nós vamos fazer perninhas, tá? Já vou marcar aqui onde vai ficar o joelho e onde vai ficar o tornozelo, tá? E com o apoio do palito aqui a gente podemos dobrar. Não é tão difícil, mas é um serviço muito minucioso. Eu dobrei aqui o formato do joelho, tá? E dobrei o formatinho do pé aqui. Lembrando que eu deixei marcado lá no caderno o tamanho da perninha, tá? Eu copiei lá e tem que seguir em extremo assim o tamanho, não pode fugir muito, senão depois o bonequinho fica muito grande e aí fica desproporcional o carrinho. Por isso eu deixei até o carrinho aqui que é mais ou menos assim, né? A gente vai montar a bonequinha sentada ali no carrinho, tá? Não vai ficar colada no carrinho e nem pode deixar porque o Durepox ele cola, né? Ele é meio grudento. Então aí vou acertar mais ou menos aqui, modelar o pezinho o máximo que puder de perfeição, tá? Eu não vou caprichar muito nesses bonequinhos, que na verdade aqui mais ou menos uma aula aqui ensinando aqui uma técnica aqui que facilita para fazer esses bonecos. Ó, como é que tá vendo? Já tem um formato de perna já, se você reparar bem. Ó, nesse caso aqui eu tô achando que essa perninha aqui ficou um pouquinho maior do que o tamanho que tá lá na medida, tá? Se fugir, mesmo que seja pouquinho, fugir, se der para parar com a tesoura, se der para fazer alguma modelagem para diminuir, seria bom, tá? Aí no caso aqui eu tô achando que não tem jeito, eu acho que vou ter que modelar uma perna a mais aqui, beleza? Ó, aqui pega a massa, depois fez um macarrãozinho, envolve em volta do fio, tá vendo? Depois enrola na ponta dos dedos, ó como é que fica, tá? Aí lembrando que a parte de cima da perna é mais larga que a parte de baixo, tá, gente? Tem que colocar esses detalhes, que é isso que vai deixar a sua miniatura com mais perfeição. No caso do bonequinho, tá? Olha lá, fiz onde vai dobrar o joelho, onde vai dobrar o pezinho, tá? Já vou dobrar aqui já, porque a bonequinha ela vai estar sentada com as pernas cruzadas, tá bom? Então, o palito para apoiar é difícil, gente, mas aos poucos vai pegando jeito. Lá dobrei, tá?
ter um formatinho de pé, de perna, aliás, né? Bom, vou colocar até ali, já vou ver se eu começo a montar ela sentada ali já para dar para a gente ter mais ou menos uma noção do que como que a gente vai fazer ali a posição dela. Lembrando que essa Brasília aí eu fiz ela todinha, tá? Essa pintura dela, o interno, inclusive ela é pintada com banco amarelado, né? Uma cor amarela o banco. Tem cores diferenciadas no painel, no volante, mas eu acabei perdendo o vídeo dessa Brasília, tá? Mas no canal tem outros vídeos aí a respeito de montagem, tá? De carrinhos e tal, como desmontar Hot Wheels. Bom, gente, tá vendo? Aqui medir, tá? Para ter certeza aí do tamanho. É melhor que faça um pouquinho menor do que passar do tamanho, tá? Essa mesma técnica aqui dá para utilizar também em outros materiais. Por exemplo, se a pessoa quiser trabalhar com biscuit, quiser fazer bonequinhos pequenininhos assim, é legal de fazer. Porém, no biscuit tem duas desvantagens. Uma das desvantagens, dependendo do que você colocar no interno do biscuit, por exemplo, no caso aqui esse fiozinho fininho de cobre, se eu colocar dentro do biscuit, ele pode depois com o tempo escurecer, entendeu? Vai ficar o biscuit feio. E outra coisa que é ruim no biscuit que eu preciso fazer sempre tudo mais rechonchudinho, entendeu? Eu tenho que fazer tudo com um pouco mais de volume, porque se eu deixar já na medida no biscuit, quando ele seca, ele diminui, entendeu? Não é o caso do Durepox. Durepox, o que você fizer no tamanho vai ficar no tamanho, tá bom? No caso de Durepox, o Durepox ele é um pouco mais resistente que o biscuit. Porém, nesse caso aqui, uns bonequinhos com a referência 1.64, que é o padrão aí do Hot Wheels, esses bonequinhos não vai ter tanto resistência assim, então tem que estar com a mão leve mesmo, tem que trabalhar com cuidado. O Durepox ele tá na caixinha, ele bem mexido, bem misturado, ele demora 2 horas para secar, tá? Tem que misturar bem, gente, porque tem Durepox que fica a eternidade emborrachado, não seca porque não misturou legal, então precisa ser bem misturado, tá? E a partir de 2 horas ele vai estar com uma certa resistência, ele vai estar totalmente curado, totalmente resistente mesmo depois de 24 horas, entendeu? E também, se caso der para pintar uma miniatura, mesmo o Durepox estando não tiver seco, se caso não deformar, ou não no caso aí dos bonequinhos, não tem como pintar mesmo. Mas vamos supor que você esteja fazendo algum outro trabalho com Durepox e você quiser pintar ele antes dele secar, pode pintar tranquilo, tá? Que ele seca de qualquer forma. O Durepox ele não é igual outros tipos de massa que qualquer coisa pode interferir na cura. Não, o Durepox não tem isso não, tá? O Durepox, se você fizer uma bolinha de Durepox jogar dentro da água, se você, claro, se mexer bem esse Durepox, jogar ele dentro da água, ele vai secar do mesmo jeito dentro da água, tá bom? Bom, aqui ó, vamos fazer o corpinho, tá? Já lembrando que tem que acinturar, tá bom? Não estou preocupando com a parte de quadril, porque o volume da perna que vai dar o volume de quadril, tá bom, gente? Então aqui mais parte mais tórax, tá? E é só modelar bem o máximo que puder aí, tá? Não vou dar tanta atenção em acabamento, porque a intenção mesmo é passar aqui a forma prática aqui de fazer esses micro bonequinhos, tá? Bom, gente, eu vou deixar aqui já fazer essas 2 bolinhas aqui para terminar o tórax aqui, deixar mais ou menos aqui já do jeito, tá? Não vou deixar para pôr depois porque acaba sendo complicado. Eu puder com a pontinha da agulha aqui, tá vendo? Já dá uma tensão aqui para deixar mais ou menos já modelado, tá? Mais ou menos com acabamento, beleza? Ó, gente, tem que utilizar a agulha, tá? Quem for utilizar aí aqueles palitinhos de dente, tem que passar uma lixinha nele para ele ficar bem lisinho, tá bom? Eu vou aqui já preparar aqui 2 bracinhos para ela, tá? Vou preparar numa haste só, ó. Faz tipo um macarrãozinho, tá? Mais ou menos na espessura que eu vou utilizar aqui, na espessura mais ou menos do braço. E vou envolver ele aqui, tipo no formato de espiral, tá? Vou dando a voltinha nele aqui em volta dessa haste.
Depois eu vou alisar até que ele fique num formato só, vai estar envolvida a haste no meio, tá? Vou medir aqui para ver se deu o comprimento aqui, tá bom? Ó, o comprimento para 2 bracinhos, tá? Está grandão assim. Beleza, aqui já tá mais ou menos aqui do tamanho. E aqui é só ver se já deu a espessura. Eu tirei um pouquinho, que passou um pouco. E aqui é só deixar mais ou menos não, procurar o tamanho máximo possível. Sempre tá medindo, tá? Pra ter certeza aí que não fugir do tamanho. Vou marcar aqui no meio, que é onde eu vou cortar. Pronto, aqui já temos 2. Agora aqui é só modelar aqui onde vai ser a mãozinha, onde vai ser no caso, onde vai ser o pulso, onde vai ser o cotovelo, tá? E tem que ser levinho, não precisa marcar para cortar não, tá? Só bem de levinho, só para dar uma marcação para ter uma diferença, para ficar torneadinho. Lá marquei onde ficou a dobra do cotovelo e onde fica a dobra do pulso. Bem fácil. Aí quem quiser arredonda a parte onde vai ficar o ombro, dá uma arredondadinha. E na hora de colar no tórax, não é para apertar com muita força para tentar colar, não precisa. Apenas encosta e deixa ali secar. Depois pode estar preenchendo o espaço que vai ficar, tá? Porque a pessoa às vezes vai querer modelar ali, acertar e vai acabar entortando outra parte. Então só encosta só, mais ou menos. E aí depois que secar, dá acabamento, faz pequenas partes de durepoxi bem pequenininha, vai encaixando, vai modelando com a pontinha da agulha, com a ponta do palitinho de dente. Aqui eu vou tentar modelar aqui o formato aqui da cabeça, mas não precisa tipo tá no tamanho não, tá? Pode ser um pouquinho menor. Depois pode fazer uma capinha, uma parte para poder completar, né? Mas se quiser já deixar na medida é bom também. Mas para quem ainda não consegue, é bom fazer um pouco menor. E no caso aqui, eu estou fazendo esse bonequinho aqui, parece extremamente difícil e realmente tem um grau bem elevado de dificuldade, que não é nem pela forma de fazer os bonequinhos, mas a paciência, tá? Eu vou colar aqui, né, na Brasília, eu ia fazer no começo do vídeo, vou fazer por agora, tá? Colar aqui já no formato aqui, já com as perninhas cruzadas, já deixar no esquema aqui pra gente já mais ou menos ver como é que vai ficar. Bom, voltando ao assunto. Mas eu acredito que vocês aí que estão assistindo o vídeo consigam fazer, tá? É claro que não vai ser uma mágica, vai ser rápido, vai ter que prestar atenção em detalhes aí e ter muita paciência. Bom, eu sei que qualquer pessoa consegue fazer porque eu consegui, entendeu? Na verdade eu não sabia fazer bonequinho nem maior que esse. E aí fui tentando fazer uns maiorzinhos, depois fui diminuindo. Cheguei a esses bonequinhos que é 1,64, tá? Que é a medida do Hot Wheels. Porém cheguei a fazer bonecos bem menores, a metade do tamanho desses, tá? E que é a medida 1,100, né? Que é bem menor. Aliás, quase a metade, né? Ele é bem pequenininho, acho que ele deve dar um centímetro e pouquinho. E no caso daqui do Hot Wheels dá 2 centímetros e 2,7 centímetros. E eu cheguei a fazer de 1 centímetro de altura, vai dar menos que a metade. E por esse motivo eu acredito que vocês também consigam, entendeu? Só que assim, tem que prestar atenção nos detalhes do vídeo, tá? Na forma de construção, eu tô colocando a brasilinha aqui para poder já ter uma noção ali de visão do tamanho do bonequinho com o tamanho do carro, tá? Mas vocês podem estar utilizando aí no caso um pregador para poder apoiar o bonequinho, pode estar utilizando no caso de bonequinhos sentados, tá? Porque tem bonequinhos em pé, aí vocês vão escolher a forma melhor que vocês acharem aí de fazer. Eu aconselho até fazer eles de pé, tá? Você ver personagem, pessoas e tentar replicar em bonequinho, fazer aquele esquema lá, colocar as medidas no papel, tá? Primeiro, para depois copiar. E aí vocês tentam replicar esses bonecos. Vocês podem também tentar em uma medida maior. Aí o formato aqui das mãos desses bonequinhos é um formato tipo luvinha de bebê, aquelas luvinhas sem dedo, igual aquela luva que de usar em cozinha. Esse é o formato, só que você não vai se preocupar em fazer nenhum dedo para fora. No caso de uma luva de cozinha tem um dedo saliente, né?
que é o dedo maior lá, ele não precisa, tá? Você vai fazer só uma forma aí de uma raquetezinha, respeitando aí o tamanho do boneco, o tamanho da mão, mesma coisa o pé, tá? E no caso do rosto do bonequinho, você vai fazer uma bolinha, não vai ter rosto. Você pode depois pintar se você quiser, porque não tem como modelar um rosto num bonequinho desse tamanho. Para reparar ali a saliência no braço dela, bom, enfim, ali depois eu faço acabamento, eu não preciso ficar apertando e deformar o trabalho, entendeu? Ela tá na posição ali, tipo, bem, tipo, uma pessoa assim, bem à vontade, com a mão em cima ali do capô do carro, outra mão tá no alto, como se fosse segurar um celular, tá? Enfim, aqui é outra bonequinha que eu vou terminar. Vamos lá, utilizar de novo duas bolinhas bem pequenininhas de Durepox, tá bom? E aí pegamos o Durepox e misturamos bem, tá? Vou adiantar o vídeo aqui rapidinho, tá? Mas vocês misturem bem esse Durepox, senão não fica um trabalho legal, não vai ficar bom. Porque se não misturar bem, não seca. Tem que ficar o Durepox numa cor acinzentada, homogênea, tá? Não pode ficar ali com traços de dois material, tem que ficar uma cor só. Bom, gente, aqui eu amassei o Durepox, né? Amassei ele bem, misturei ele bem. Depois dei uma esticadinha nele, deixei ele bem fininho, quase igual ao papel, tá bom? Aí eu tô agora com a pontinha da agulha aqui, tentando deixar ele mais ou menos na posição ali do tórax do bonequinho, tá? Vou fazer um topzinho nela. E para poder aparentar ali um formato de uma roupa, entendeu? Só que aí tem que manobrar com o maior cuidado para não marcar muito, tá? Manobrar esse Durepox e as laterais e tirando com a pontinha da agulha, tá bom? É claro que aí vocês vão desenrolar em um jeito melhor de fazer esse trabalho, né? Então mostrei mais ou menos como montar o boneco. Aqui eu tô fazendo tipo praticamente um acabamento. Nesse caso eu preciso mostrar o acabamento aqui porque eu vou mostrar pintando, entendeu? Lá como é que ficou, tá bom? Falta fazer cabelo ainda. Bom, vamos lá. Vamos cortar esses araminhos aqui, tá? Agora é só preparar também, cortar do pezinho também. Eu vou colocar os pezinhos nela. Ela passou um pouquinho do tamanho, então ela deu uma como se fosse uma mulher mais ou menos de 1,75 m na proporção do carrinho, tá? Eu vou fazer aqui tipo umas botininhas para ela aqui, uns sapatinhos. E aí vocês usam criatividade, é difícil, não é fácil fazer esse trabalho, tá? Vocês também podem estar fazendo os sapatinhos fora e depois encaixar, tá? Aí você pode pingar uma gotinha de cola Super Bonder, tá? E com cuidado em apoiando lá, no caso estou utilizando aqui um palito de dente. Eu vou colocar um pezinho meio que levantado, que é a parte onde o joelho está dobrado, tá? O pé dela vai estar levantado meio com a ponta do pé no chão e o outro vai estar apoiado por inteiro no chão. E aí vocês vão manobrando ali, eu estou apoiando na ponta do dedo, tá? Para não entortar pro lado. É difícil trabalhar com Durepox, mas é uma massa boa, tá, gente? Depois que você fez um bonequinho, ele vai servir aí, no caso, quanto mais bem feito você fizer, quando você fizer o diorama, mais ele vai destacar, tá? Aí toma cuidado na cor da pele, porque isso também influencia muito, a cor do cabelo também influencia muito, tá bom? A posição também do físico, do corpo, tá? Só para ver mais ou menos a posição dos pés, né? Ó, beleza? Bom, vamos continuar aqui. Ó, nesse caso aqui agora vamos passar uma tinta nela, tá? Vou começar com tinta cor de pele. Ela já tá com cabelo, tá bom? Tá mais ou menos já quase terminada. Não sei se dá pra ver aí. Ó, repara que tem defeitinhos, tá? Praticamente tá terminado, mas eu não vou cobrir esses defeitinhos. Mas todos esses defeitos dá pra cobrir com pequenas partes de Durepox. Aí vai ter que fazer pequena mesmo, tá? Medida mais ou menos da cabeça de um alfinete, tá? De tamanho. Para menos. O mínimo que você conseguir de Durepox para misturar, para poder cobrir nos detalhinhos. Mas enfim, eu não vou detalhar tanto. Eu vou terminar elas assim mesmo. Não é nem por preguiça, porque senão o vídeo ele vai fugir um pouco do foco, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo aí de acabamento, inclusive até no caso de carrinhos a Hot Wheels dá pra gente fazer um motor saliente, fazer várias coisas com Durepox, muito bacana.
eu vou fazer outros vídeos, tá? Futuros aí. No caso eu prometi esse vídeo aqui, que era construir bonequinhos. Inclusive eu quero fazer um outro vídeo também, fazendo um bonequinho masculino, tá bom? E é isso, a gente vai fazendo um vídeo atrás do outro. Por enquanto o canal tá no começo, então eu tenho poucos vídeos, preciso fazer bastante vídeos, tá? Vai ter que colocar conteúdos interessantes, beleza? Mas vamos lá, vamos terminar logo aqui. Tô passando aqui a cor de pele aqui já onde vai ficar exposta a pele, tá bom? No caso dessa daqui, depois eu vou fazer o cabelo, porque se eu fizer o cabelo, agora eu vou ficar com dificuldade para pintar, tá? Então já vou mais ou menos adiantar aqui. Bom, gente, eu já vou antecipar aqui, tá? Elas terminadas, beleza? No caso aqui é de vermelho, na foto colocar o cabelo, colocar o rosto, tá? O rosto vai ser pintado, vai ser colocado, no caso aqui tá com o celular na mão, na de azul. A de vermelho vai ter uma bolsa, tá? Já vou antecipar tudo aqui. Mas enfim, quem gostou aí dá um joinha, se inscreva no canal, beleza? E clica aí no sininho pra tá vendo mais vídeos como esse, tá? Então é isso, gente. Fique com Deus, tá? Até um próximo vídeo.